Apesar de encarar uma Série C inédita em 35 anos, a Ponte Preta vai ter um grande desafio nos primeiros meses de 2025. Sabendo da importância de uma boa campanha na primeira fase da competição, a Macaca garantiu uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, devido ao bom desempenho no Paulistão de 2024. E com o objetivo de repetir esse feito, a diretoria da Alvinegra segue no planejamento para a próxima temporada, mirando também uma grande reformulação no setor defensivo da equipe. Sendo um dos maiores alvos de críticas durante a última Série B, a defesa pontepretana sofreu 55 gols ao longo do campeonato, além de falhas e expulsões que acabaram sendo cruciais para o rebaixamento da equipe. Entre os reforços já confirmados pelo presidente Marco Antônio Eberlin para 2025, o setor defensivo é o mais movimentado até agora, com chegadas do goleiro Diogo Silva, dos laterais Maguinho e Arthur e do zagueiro Simon. Esses atletas desembarcam no Moisés Lucarelli para suprir as saídas já confirmadas de Luan Ribeiro, Gabriel Risso, Heitor Roca e Luiz Hakim. Outra missão para a diretoria pontepretana é definir o futuro dos defensores que ainda possuem contrato com a equipe para o próximo ano. Castro, Sérgio Rafael e Guilherme Nicolodi possuem vínculos com a Ponte até o fim do Campeonato Paulista. Já Matheus Silva, Nilson Júnior, Tomás Luciano e Luiz Felipe têm contrato em vigência com o clube para toda a próxima temporada. A expectativa da Macaca é contar com mais 2 zagueiros e mais 2 laterais para o início do estadual. Assim como a defesa, o meio-campo da Alvinegra também vai contar com caras novas para a próxima temporada. Com conversas avançadas, a Ponte encaminha a contratação de Léo Índio, que estava no futebol israelense. O jogador de 28 anos acumula passagens por Atlético, Nova Iguaçu e Portuguesa do Rio de Janeiro. Muito bem, tem, portanto, as informações da Ponte Preta, Macaca se mexendo, visando a temporada de 2025 e, claro, vamos ouvir os nossos comentaristas em relação a essa movimentação da Macaca, principalmente do setor defensivo. E aí, CH, como é que você está vendo e está acompanhando a movimentação da Ponte Preta no mercado neste início de temporada de 2025? Bom, diante de tudo que está sendo, passa a não ser oficial, mas o presidente confirmou muitos nomes para a gente na última entrevista. Eu tenho gostado dos nomes, mas isso quer dizer o quê, Carlos Henrique, na prática? Nada. Às vezes você traz um jogador que você tem convicção que aquele cara vai funcionar e não funciona, por algum motivo. Não se adapta, o treinador coloca ele em posição diferente, ele adquire um problema físico, um problema médico. Então, na teoria, o início me parece que as coisas estão se encaixando. Acho que precisa contratar em mais quantidade, acho que precisa trazer mais moçada, né, para baixar a idade média do time, mas em termos de experiência, de nome, de qualidade dos jogadores, eu tenho gostado, Boris. E aí, Tigrão, para você, esses nomes que estão sendo anunciados, já foram anunciados e serão reforços da Macaca no próximo ano, são melhores ou piores do que aqueles que já estavam aqui? Só o campeonato que vai dizer, né, Boris? É difícil porque precisa ver se vai dar encaixe. Eu me preocupo, já falei isso aqui inúmeras vezes, com a faixa de idade alta, né? A média está alta ainda, aí tá vindo esse meia que vem lá do São Paulo, aí 22 anos, já baixa um pouco. Então temos que aguardar. Na verdade, a defesa da Ponte no campeonato, com todos os 3 compartimentos básicos de um time de futebol, foram mal, por isso que o time caiu. Campanha boa, dentro das possibilidades e do esperado no primeiro turno, e uma campanha horrorosa de 12 pontos ganhos em 19 jogos do segundo turno. Aí não teve jeito, a Ponte foi rebaixada, todo mundo ficou devendo, não dá para passar a mão aqui ou passar pano para ninguém, não dá para aliviar a barra de ninguém, mas eu acho que se nós fôssemos eleger dos 3 compartimentos básicos de um time de futebol, defesa, meio campo e ataque, que a cozinha foi a que mais comprometeu, né? A Ponte tomou gol de tudo quanto foi jeito, mas de todo jeito. A defesa entregou o ouro para o bandido na frente do presídio umas 80 vezes. Coisa inacreditável, basta ver os números. Uma das mais vazadas da competição e tomando gols bobos. Então a gente percebe que nesses nomes já anunciados há uma predominância de jogadores do sistema defensivo. Então, quando você pergunta se são melhores ou piores, se nós pegarmos o que a defesa da Ponte fez e compararmos com os nomes de defesa que a Ponte está contratando e chegarmos aqui à conclusão que eles são piores
do que os que aí estavam, aí, companheiro, aí eu pulo lá de cabeça, lá no viaduto Miguel Vicente Cury, lá embaixo. Não vou aguentar, não. Porque pior do que essa defesa de 2024 não existe. Então, eu sou obrigado a dizer para você, para não tijolar, Sim. não ser comentarista tijolo, que fica em cima do muro, eu sou obrigado a dizer para você que são melhores. Por isso que eu acabei de dizer aqui. Não dá para ser pior, né, companheiro? Estou falando dos homens de defesa. Agora, do meio para frente, não. Saiu o Gabriel Novaes, volta lá para o Red Bull Bragantino. Esse cara é bom de bola, poderia ajudar muito. Então, vamos ter que esperar. Mas em termos defensivos, como é que eu vou dizer que, sabe, pode ser que fique pior? Não, não pode. Não pode. Pior do que foi o segundo turno da Série B, impossível. Eu não quero nem imaginar uma situação como essa, de ser pior do que a de 2024. Então, respondendo objetivamente, para satisfazer aí a sua sagaz curiosidade, Sim. é melhor do que os que aí estavam. Agora, espera. Evidentemente que a gente vai conjecturar, a gente conjectura uma situação porque efetivamente a bola não começou a rolar, o treinamento nem teve início, a pré-temporada a partir do dia 26. Mas a forma como a Ponte está fazendo, primeiro arrumar lá atrás, ou seja, a cozinha, a parte defensiva, chegou o goleiro, os dois laterais, o Arthur volta, o Maguinho, mais um zagueiro, tá chegando, a gente viu na matéria aí, o Léo Índio, que deve trocar esse apelido, né? Pelo menos é essa a tendência. Aliás, na última sexta-feira, quando nós estávamos apresentando o Esporte em Debate, eu não me recordo o nome do ouvinte, mas um ouvinte mandou uma mensagem falando exatamente sobre isso. A gente tinha informação se a Ponte estaria contratando, mas na ocasião ele colocou Léo Souza. Eu procurei, o Tigrão procurou o CH, procurou a nossa produção, não encontramos, estava jogando no Chipre. Mas aí foi desvendado o mistério, o Léo Índio. Por isso que a gente não obteve tantas informações assim em relação a esse jogador. Escondeu o nome antes de chegar, né? Mas a nossa produção, evidentemente, foi atrás, inclusive já trouxe aí uma foto na matéria que a gente acabou de acompanhar. Bom, CH, voltando a esse campo da conjecturação, essa palavra bonita, muito utilizada nesse momento, nos plantões de Natal e Ano Novo. Age corretamente a Ponte em, pelo menos, começar pela parte de trás, pela parte da defesa, que tanto sofreu neste ano de 2024 e depois pensar do meio campo para frente, ou não? Eu não tenho informação, eu acho que é circunstancial, vou explicar por quê. É mais difícil contratar atacante e meio-campista, lateral, zagueiro e volante é a coisa mais fácil do mundo de contratar. E é mais caro o atacante, né? Exatamente. Então isso que a gente está sabendo, a Ponte começou pela defesa porque é mais fácil contratar jogador de defesa, no meu entendimento. Contratar goleiro, zagueiro, e não é nenhum demérito isso, tá? Não estou criticando quem joga, os atacantes ou eu não estou criticando ninguém. É que começou pela defesa e tem muita gente, ô Boris, e a gente sabe disso, alguns jogadores que já estão contratados e o presidente ficou em silêncio, porque falta um detalhezinho. Então, o que a gente está sabendo é jogador de defesa, mas tem mais gente contratada e que ainda não pode ser anunciada. Então, portanto, respondendo a sua pergunta, é absolutamente circunstancial essa coisa de ter neste momento mais defensores do que atacantes e meio-campistas. E para você, Tigrão, na parte ofensiva, claro que o setor defensivo da Ponte, você trouxe números aí, foi uma peneira, né? Por circunstâncias de jogos, de contusões, de suspensões, da escalação, né, dos próprios treinadores que passaram pela Ponte Preta, as escolhas erradas que culminaram nessa situação, mas a Ponte precisará de atacante, porque o seu principal atacante, que é o Gé, só vai voltar no final do Campeonato Paulista, e se voltar, porque tem toda aquela questão de voltar... Tem a questão física, o ritmo de jogo, então tudo isso demora. O campeonato começa dia 15. Como? Essa palavra é maravilhosa. Transição do departamento médico para a fisiologia, depois para o campo. Tem a transição do atleta. Os caras gostam de falar transição, hein? Então, cuidado com o termo aí, Tigrão, às vezes escapa. Então, esse período de transição, às vezes demora um pouquinho mais. E a Ponte vai precisar de atacante. E a Ponte sofreu demais nessa temporada de 2025. Como é que você espera a Ponte nessa situação aí no campo ofensivo, nas contratações? Precisa de um camisa 9, jogadores de beiradas, meias. O que a Ponte precisa para a temporada 2024? Precisa de 25. Todas as posições do ataque, né? Todas. E a Ponte sofreu tanto com a contusão do Gé que eu me atrevo aqui a dizer que
Se o Gé tivesse participado direto do campeonato, sem ficar fora o tempo que ele ficou, primeiro por suspensão, né? 2 jogos no momento da decisão do campeonato. Pegou 2 jogos. Aí volta no derby e sofre uma contusão gravíssima que precisou até de cirurgia. Cirurgia. Vejam. Vinha suspenso, vinha machucado, recuperou, voltou e aí rasgou de vez. Emendar o músculo numa cirurgia. Aí não jogou mais nenhuma. A Ponte sofreu tanto com isso que eu me atrevo a dizer que se não tivesse ocorrido, especialmente depois do derby, que ela não teria caído. Porque o Gé era o jogador decisivo. O Gé era o jogador que fazia a diferença. Não é que ele é o Dadá peito de aço, nem que ele é o Vavá, né? O Dadá Maravilha, o Tostão. Não é isso, é Romário, o Ronaldo Fenômeno, não é nada disso. Mas é um jogador que o time gravitava em torno dele. Então a falta de criatividade dos treinadores que passaram na Ponte, e eu coloco todos no mesmo balaio, é irritantemente comprometedora. Porque qual que era a jogada da Ponte? Quantos jogos você narrou da Ponte? Ah, vários. Qual que era a jogada da Ponte? Bola pro Gé pra ele resolver. Chuta lá, meu, bota lá pra ele, entendeu? Porque ou ele pegava e arrancava e fazia o gol, ou ele sofria uma falta e aí saía o gol, ou ele preparava, prendia, acabava esperando chegar alguém para receber uma bola, fazendo o chamado pivô, né? O cara da referência. Aí fez gol de cabeça. Ah, mas não fez tanto gol assim. Mas não fez gol, mas se você pegar o índice de gols da Ponte, foi um dos ataques também, ataques de riso, tirando os gols do Gé, a Ponte é o pior ataque do campeonato. É isso. Então, essa saída dele foi uma tragédia. E foi ali que a Ponte começou a ser rebaixada. E aí você pergunta, e como é que vai ser? Quem é que precisa vir? Vai começar sem ele? De novo? Ah, mas e se vender o Gé? Bom, tem que dar um jeito. Ou você tem um time que joga de mais de uma maneira, e aí você joga com um cara mais leve, com um cara mais de movimentação, com meias que chegam, mas aonde que você acha meias que chegam? Será que o Flamengo está disposto a negociar o Arrascaeta? Hã? A Ponte tem grana para ir buscar? O Garro lá no Corinthians? Complicado isso. Então o time, esse é um recado para a nova comissão técnica, encerrando. Para o Alberto Valentim, tem que ter alternativas de jogo, porque a Ponte não tinha. E quando perdeu a única jogada que tinha, sucumbiu. Então tem que contratar jogadores mais ecléticos e a comissão técnica, com material humano pelo menos razoável, encontrar mais de uma maneira de jogar, porque a Ponte foi Gé dependente, tinha vício. Estava viciada no Gé. E o vício matou a Ponte.